Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em tua presença, para te cultuar, para aprender um pouco mais da tua palavra. Te peço que o Senhor continue nos conduzindo essa noite, Pai. Seja através de louvores, da ministração da tua palavra. Continua conosco para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. É um motivo de grande alegria, de felicidade para a gente. E aí eu não sei se ainda você, de fato, entende porque você namora ou está noivando. Talvez você saia com respostas aqui e que seja a noite pelo qual vocês e nós possamos glorificar a Deus e aprender princípios da palavra do Senhor acerca de namoro, de noivado e de casamento. E nesse exato momento nós iremos fazer uma dinâmica, olha, uma dinâmica maravilhosa.
Todo jovem gosta de dinâmica, né? Eita! Enfim, eu não vou pedir para que vocês venham aqui na frente, enfim, paguem algum tipo de mico, não se preocupem, descansem o coração de vocês em relação a isso. Mas quem aqui tem celular, por favor? Quem aqui tem celular? Todo mundo tem celular? Todo mundo? Você tem celular? Não tem celular? Ok. Eu vou dar o meu celular para você. Ok. Todo mundo tem celular, né? Ok? Todo mundo no celular tem algum tipo de aplicativo de bloco de notas, alguma coisa assim? Ó. Todo mundo? Se não tem, todo mundo tem uma conversa com você mesmo no WhatsApp. Então, você pode escrever nesse exato momento. Eu vou dar 10 minutos. E eu vou dar para você o meu celular ali, eu vou dar. Eu vou aí. Mas eu vou dar 10 minutos para vocês, simplesmente, sem colar, sem filar. E aí o Will, Camila, que são nossos professores, e irão participar, sabem que filar e colar não dá certo, não é coisa de crente, tá bom? Então, sem filar, você individualmente, você vai colocar no seu bloco de notas, na sua conversa no WhatsApp aí, você pode abrir o seu celular somente para isso, abre seu aplicativo aí, de bloco de nota, como eu falei para vocês, pode abrir aí também a sua conversa, caso você não tenha aplicativo, pega seu celular, abre nesse exato momento, coloca aí no seu aplicativo, na sua conversa, eu disse que ia lá, eu vou dar a você, espera aí, viu? Aí o tempo que vocês, será que vocês vão pagar mico, hein? Misericórdia, está repreendido, ok? Tá aí, hein? Gente, todo mundo tem celular aí, ok? Todo mundo bloco de nota, ok? Você vai colocar a primeira palavra nesse bloco de nota aí, namoro. Não pode filar, você não pode olhar para o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, só coloca aí a palavra namoro, ok? Palavra namoro, ok? Tranquilo? Fácil? Ó, que dinâmica fácil, tranquilo. Aí você vai dar um bom espaço, pode dar um bom espaço aí, dá um bom espaço. Não pode, eu estou vendo que tem casal que está filando o outro, não pode, viu? Você dá um bom espaço aí, dá um espaço, aí você coloca a palavra casamento agora, ok? Casamento. Tem que colocar todo mundo, viu? Eu estou vendo, ok? Namoro, palavra lá em cima, deu um bom espaço. Casamento, ok? Ok? Tá muito. Eu vou pedir. Ok. Eu vou deixar assim, eu vou observar. Eu vou botar aí. Pronto. Vocês têm 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, deixa eu ver aqui. Se está muito, se está pouco. Tá bom, 10 minutos. Vocês têm 10 minutos para vocês darem a sua definição individual, pessoal. Por isso você não pode filar, você não pode perguntar. Você vai dar a sua definição pessoal do que é namoro e do que é casamento. Por favor, valendo, 10 minutos. Você pode escrever aí, sem olhar, sem filar. Por favor, sua definição pessoal. O que é namoro, aquilo que eu entendo namoro, o que é casamento. Por favor, dê sua definição aí de namoro e de casamento. 10 minutos. Por favor.
pleasures forevermore. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Pleasures forevermore. Oh Lord, you satisfy me like nobody else can. Lord, you satisfy me. Oh Lord, you satisfy me like nobody else can. Lord, you satisfy me. Tem gente filando. Tô brincando, tenha calma. Maiara tá perguntando muito a Jonathan. Sim, tô de olho. Não pode olhar, não. Rabo de olho, tem muita gente olhando de rabo de olho assim, ó. Não tô vendo. How majestic is your name. One glimpse of you, I'll never Terminou? be the same. I could search the world, I would only find there's no one like you, no one like you. It's more than words can say. I never could explain this kind of love. It's never ending. This love is what my heart was looking for, looking for. And this love is better than I ever thought, ever thought. How deep, how wide is this love I'm swimming in? I could never. Gente, todo mundo terminou aí? Ok? Todo mundo? Certeza? Ok. Vamos lá. Deixem aí, por favor, aberto seus aplicativos, sua conversa. Tá terminando? Opa, chegou ali meu celular. O que foi? Bloqueou? Foi o quê? Bloqueou? Foi? Eu vou dar a senha do meu celular a você. Aqui, ó. Se bloquear, só assim, ó. Tem nada. Depois eu mudo. Ok, todo mundo? Certeza, terminaram? Ok? Posso confiar. Gente, segura aí seus aplicativos. Vou trazer a minha definição, ok? É a minha. Namoro. O namoro é uma amizade com pretensão para o casamento. O namoro é uma amizade com pretensão para o casamento, ok? Casamento. Definição. Minha definição de casamento. O casamento se define na criação de um novo núcleo familiar, havendo a separação do pai e da mãe, ou responsável, revelando a exclusividade do casal. Também é um relacionamento monogâmico e indissolúvel, que não tem fim, que não acaba, representando a fidelidade e a aliança com o cônjuge, e culmina na relação sexual, revelando a intimidade do casal, e claro, tudo isso para refletir, reproduzir e representar a imagem e a glória de Deus. Ok? Tranquilo? E aí o que vai acontecer nesse exato momento? Se você tem o seu celular aí, você vai compartilhar agora o seu celular para o seu namorado, para o seu noivo, sua noiva, e vocês vão ler a definição de cada um. Por favor, vocês podem compartilhar, compartilhe o seu, e leiam aí as suas definições.
compartilhem aí e, por favor, John tá nervoso, tem calma, John, vai dar certo. Compartilhem suas definições, o que é namoro, e vocês, nesse exato momento, podem filar. Vocês podem conversar acerca rapidamente, olha o que está acontecendo, porque as nossas definições estão tão diferentes, o que é isso, meu Deus, me ajuda, o que é casamento é isso, mas eu pensava que era aquilo, enfim. Observem bem as definições que vocês deram e, por favor, vê se está alinhado, se o pensamento dos dois está bem alinhado. Não, está certo isso, não, está errado. Oxe, casamento é isso, você escreveu isso? Oxe, que negócio é isso? E aí? Tranquilo? De boa? Muita diferença, não? Gente, essa pequena dinâmica, e aí eu peço que, por favor, guardem essas definições para vocês, tá bom? Não apaga, não. Para que vocês possam, talvez, corriqueiramente, diariamente, vocês possam estar lembrando dessas definições e vocês possam, de novo, estar observando essas definições para que, em algum momento, dentro do namoro, noivado, vocês possam repensar o propósito do namoro. E aí, essa dinâmica tem como propósito e tem como cunho lembrar vocês que vocês devem andar alinhados na mesma perspectiva. O namoro, ele tem uma definição, ele tem um propósito, como o casamento, ele tem um propósito, e casamento não tem nada a ver com sua felicidade, não tem nada a ver com sua satisfação, não tem nada a ver com você, mas como você glorifica a Deus e você serve o seu cônjuge. E o namoro é apenas uma caminhada até o casamento, porque todo namoro ele tem que acabar. Então, eu quis trazer essas definições com vocês hoje, para que vocês possam pensar por que vocês namoram, qual o motivo que lhes fazem namorar, estar juntos, enfim, qual o propósito que vocês têm alicerçado o relacionamento de vocês. E essa foi a perspectiva dessa pequena dinâmica. Ninguém teve que vir aqui na frente, passar vergonha, enfim, graças a Deus. Poderia muito bem trazer alguém de vocês aqui para dar a sua definição, para compartilhar, para abençoar aqui, mas eu sei que vocês estão envergonhados, e eu não vou, não se preocupe, fazer que vocês paguem esse mico, mas eu peço que vocês, por favor, guardem essas suas definições. John, para você, meu querido, eu quero que vocês, por favor, guardem bem essas definições, porque isso tem muito a ver com o propósito do namoro e o relacionamento de vocês, ok? Então, relacionamentos, namoro que realmente é comprometido com Jesus, tem como base a glória dele. Então, nesse exato momento, nós iremos cantar uma música especial com o nosso amigo, irmão seminarista Vinícius. Amém. Não está saindo som, não sei porquê. Obrigado aí. Certo? Foi me dado. Aí, valeu. Tamo junto. Foi me dada a tarefa. Kátia pediu para que eu tocasse uma música romântica aqui para vocês e tal, porque a gente tá num momento aqui onde tá os casais da igreja, algumas pessoas também que são de fora, né? Alguns noivos aí, alguns namorados. E aí foi me dado uma missão que para mim é impossível, quase impossível na verdade, de escolher uma música para tocar que seja uma música romântica, e eu sou péssimo em escolher música, ainda mais música romântica, eu não conheço muitas. Meu repertório é muito curto. Então, eu escolhi uma que, sim, trata, querendo ou não, essa fase que acredito que muitos de vocês devam estar. É uma fase que eu estou, no meu relacionamento, que é aquela fase de paixão, de estar apaixonado por outra pessoa. Escutei essa música essa semana e pensei, puxa, eu vou levar ela, porque fala muito sobre o começo do relacionamento. Então ele fala que meio sem querer a gente se encontrou pela primeira vez, meio sem querer a gente se olhou pela primeira vez.
E assim, eu tenho certeza que cada um de vocês lembra quando foi a primeira vez que vocês encontraram um ou outro. E o pastor Bob está trolando aqui nesse momento. Ele nem escutou, bichinho. E eu acredito que todos vocês aqui lembram quando foi essa primeira vez que vocês se encontraram, que vocês se olharam, que rolou aquele tchan. E a gente sabe que nada passa do controle do Senhor. Se vocês estão aqui essa noite e se vocês iniciaram um relacionamento, foi porque o Senhor permitiu. E que se for da vontade dEle, que um dia vocês completem isso naquilo que Carlão acabou de falar aqui, num casamento que aponta para a glória dEle. Tá bom? Então, enquanto eu estiver cantando aqui, que vocês possam estar refletindo nessa letra. E não vou pedir para vocês olharem para a amada de vocês, não, que aí eu ia fazer vocês passarem vergonha. Mas se quiser olhar para ela e falar o refrão, vocês podem falar, tá certo? Cantar. Meio sem querer a gente se encontrou pela primeira vez. Meio sem querer a gente se olhou pela primeira vez. Meio sem querer se acostumei com sua voz a me chamar, me dizendo coisas que eu sempre quis ouvir. Te amo, meu amor, te amo. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar. Meio sem querer, de pouco em pouco vi coração. Meio sem saber, já não sabia mais tanta emoção. Então por querer pedir a Deus que abençoasse o nosso amor. Eu quero você comigo sempre, minha vida. Te amo, meu amor, te amo. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar. Eu oro pela mensagem? Ou você ora? Posso orar? Oremos. Pai, te agradecemos mais uma vez por estar aqui. Te agradecemos por todo esse momento que a gente teve até aqui, Pai. Sabemos que nada é por acaso. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Então, fala aos nossos corações nesse momento, que a tua mensagem vai ser pregada. Usa teu servo para que ele possa falar nos nossos corações. E que os casais que possam sair daqui essa noite edificados, Pai.
aprendendo um pouco mais de Ti e daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Então, usa o Teu servo para falar aos nossos corações, para que a gente possa sair daqui buscando cada vez mais criar um relacionamento para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Bob, por favor, nos abençoe com a ministração da palavra. Quero saudar a todos em nome de Jesus. Interessante que isso que eu vou falar hoje serve muito para vocês, mas serviria muito mais para os pais de vocês. Eu não sei quantos aqui tiveram conversas sobre namoro com seus pais. Não para dizer assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não sei quantos aqui tiveram conversas sobre namoro. Parece que o maior cuidado, a maior conversa que tem, ou talvez o maior cuidado, é com referência a possível gravidez, alguma coisa assim. E hoje eu vou falar algo que trabalhamos muito com nossos filhos, aprenderam, e eu creio que deve servir para vocês. A primeira coisa, Ju, eu não vou mandar passar a slide não, viu, Ju? Você que vai coordenar aqui, vou falando aqui, você vai fazendo as coisas aí. Primeiro tema é um namoro comprometido com Jesus. É difícil a gente entender isso, porque geralmente o namoro é um compromisso entre os dois. Então, os dois planejam tudo, os dois fazem tudo, mas a relação que precisamos ter primeiro é com o Senhor Jesus, e é isso que nós vamos trabalhar hoje. E o primeiro ponto dessa história aqui é que namorar é para casar. Não existe namoro sem ter esse objetivo, namorar é para casar. Isso para quem conhece a Jesus. Para quem não conhece a Jesus, namorar é uma aventura, apenas uma aventura que você estabelece o critério de que se eu não gostar, se eu não quiser mais, se não me satisfazer os meus desejos, então eu caio fora. Mas eu estou falando a partir do que a Bíblia ensina. Eu sei como que acontece hoje em dia, antes também, né? Na minha época também, quando eu namorava, mas eu não conhecia o Senhor, então era muito fácil você começar um namoro e der certo, tudo bem, se não der certo, acaba. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que namorar é para casar. E isso não é uma questão de opção. O mundo hoje vive do jeito que vive, e até mesmo no nosso meio, achando que casamento é uma opção. E não é opção porque foi Deus que disse lá em Gênesis. Quando uma pessoa ela não casa e ela é temente a Deus, a priori ela desejaria casar, mas o próprio Deus estabelece, são as exceções que Deus estabelece na vida de um homem e de uma mulher, que é Ele que define se ela vai casar ou não, por causa dos seus propósitos. Então tem muitas mulheres que hoje nós chamamos de solteironas, alguma coisa assim, mas estão no meio do nosso meio, são pessoas felizes, não são frustradas porque não casaram. Elas se resolveram com Deus, entenderam que Deus não quis. Nós encontramos na Bíblia muitas mulheres nessa situação, e que Deus não quis que acontecesse. Agora, isso são exceções. Isso é uma coisa tão exceção, tão pequena no mundo de pessoas que nós temos, que muitas vezes a gente confunde. Agora, o que é que está acontecendo hoje? Como você namora, não tem o desejo de casar, não tem essa situação, você quer namorar para ver se dá certo,
Isso é um namoro sem um compromisso primário com Jesus, né? Então, o namoro precisa ter esse princípio. E quando você acha que está namorando, mas se não der certo, é porque você entende que casamento é uma opção. Casamento, segundo Deus, não é uma opção. Ele fez a gente para estarmos casados, homem e mulher. Por isso que precisamos entender isso, porque mais tarde eu vou falar um pouco sobre esse ponto aqui. Outra coisa é que o Senhor, Deus é o Senhor e o objetivo do namoro e do casamento. Não é a minha alegria, nem a sua alegria, não é a felicidade, minha felicidade, nem a felicidade da minha esposa. Sei que muita gente, às vezes, responde essa pergunta: você vai casar por quê? Para ser feliz. Então, você vai ser a pessoa mais feliz. Porque você vai casar com uma pessoa extremamente defeituosa, como você, pecadora, que não vai alimentar essa felicidade porque ela é pecadora, e vice-versa. Então você não casa para ser feliz. O máximo que você pode pensar é casar para fazer a outra pessoa feliz. Mesmo assim, você não fará. Não fará. Então, o casamento é muito simples. O objetivo do casamento é o Senhor Jesus, é a glória dele. Isso aí você só vai compreender isso à medida que você for conhecendo a palavra, conhecendo ele, participando de encontros como esse. Mas se você entrar no casamento achando que você vai em busca da felicidade, você pode viver a vida todinha junto com o seu marido, com a sua esposa, não se separa por causa de Jesus e não ter uma vida como você gostaria de ter. Porque a sua expectativa não é a expectativa errada, equivocada. Por isso você precisa entender esse fato. Uma outra coisa também, isso aqui vai muito para as mulheres, viu, gente? Ter filhos também não é opção. Muitas mulheres que têm seus projetos profissionais e esses projetos, eles fazem com que as mulheres fiquem postergando ter filhos. Outras não conseguem colocar nos seus planos filhos. Então, quando Deus estabeleceu, olha o que Deus quer que nós façamos. Deus não manda encher a terra de adoradores. Está lá em Gênesis. Encher a terra. Encher a terra de adoradores. Então, ter filhos não é a questão de opção. O que é que está acontecendo hoje em dia? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. É que as mulheres, entendam isso. Muitas mulheres são criadas por suas mães porque elas se separaram do marido, alguma coisa assim. E aí a mãe sofreu muito. A mãe não pensou, casou para viver com o marido, mas aí houve essa situação. Então, o que é que a mãe naturalmente faz? Para preservar a filha. A primeira coisa que manda fazer é que ela faça um curso para que ela possa ter lá no futuro. Quando faz assim, faça um curso, já está dizendo assim, porque mais tarde vai haver uma separação. Está prevendo isso. Por que acontece isso? Porque quando ela prepara a filha para o casamento, não prepara a filha segundo a vontade de Deus. Por isso que acontecem essas coisas, em grande maioria. As mulheres estão se preparando, estão estudando, nada contra, mas enquanto isso não atrapalhar a proposta de Deus no casamento. Então, ter filhos não é opção. Deus quer que povoemos a terra de adoradores, não é ter filhos por ter filhos. Ter filhos com propósito. Ok? Estão entendendo isso aí? Vocês podem levantar a mão e dizer: pastor, esse negócio aqui não concordo não. Façam aí, levantem a mão, porque aqui é o fórum para isso, viu, gente? Não vá esperar depois não. Aqui é que é o fórum para essa situação. A outra questão, que é o segundo ponto,
é o que fazer quando se namora. O que é que eu vou fazer? Então, algumas pessoas imaginam que o namoro é só para abraçar, beijar, seja o que for. Mas a primeira coisa que até o Carlos estava falando aqui, a primeira coisa é conhecer um ao outro. Gente, isso, você vai morrer. Se você não tiver isso na sua mente, você vai morrer sem conhecer a sua esposa ou seu esposo. E deixa eu contar uma história aqui de um casal, pega água para mim, de um casal que estava completando 50 anos, aliás, 70 anos de casado. Isso em São Paulo, 70 anos, casado em São Paulo. Então, isso levou a imprensa lá, aquela coisa toda. E uma jornalista muito curiosa fez uma pergunta para ela. Como é que conseguiram viver esse tempo todo, 70 anos de casamento, ainda mais, pelo que nós ouvimos, a senhora não queria casar com outra pessoa, se fosse casar de novo, casaria com ele, e vice-versa. Qual é o segredo? Aí ela disse assim, olha, eu amo a ponta, lá em São Paulo tem um pão chamado baguete, que é um pão comprido, né? E ela disse, eu adoro essas duas pontas do pão. Quando eu posso comer, eu como. Mas todas as vezes que chegava em casa, e ele trazia o pão, e trazia um baguete só daquele, então eu pegava aquelas duas pontas, em vez de comer, eu dava para ele. E aí ele, olhando aquela conversa toda, aí ela perguntou a ele, e o senhor, o que é que faz com que esse casamento dure até agora? Ele disse assim, eu não suporto comer a ponta do pão. Não suporto comer a ponta do pão. Então, 70 anos fazendo aquilo, porque ele sabia que ela fazia aquilo com amor. E ele sabia que ela gostava daquilo. Gente, um casamento é uma caminhada a dois que começa agora, começa no namoro, conhecer. Você só vai conseguir conhecer sua namorada e o seu namorado quando vocês estiverem em quatro paredes, sozinhos. E se vocês tiverem a interferência de pai e mãe, vocês já não vão conhecer como deveria. E aí, quando vocês conhecerem, vocês vão ver, na realidade, quem ele é, quem ela é. Quando toma banho, o que é que ele faz com a toalha, o que é que ela faz com a toalha, como é que ele pega a cueca, a calcinha, como é que ele pega a pasta de dente. Você imagine, você passou a vida toda abrindo a pasta, colocando na escova a pasta, fechando a pasta, colocando no lugar. Aí vem ele ou ela, abre a pasta, aperta em qualquer lugar da pasta, coloca a pasta lá aberta de todo jeito. Você imagina o que é que pode acontecer isso? Eu eu lia um editorial na revista Veja, o nome dele era Braga, que um dos assuntos foi casamento. E aí ele havia separado da mulher por um simples fato que parece besteira. Depois de 30 e poucos anos de casado, ele não suportou mais a mulher colocar o papel higiênico de cima para baixo. Ele só coloca, para ele o papel tinha que ser de baixo para cima. Então, essas histórias parecem ficção, mas são reais. São reais. Então, é aqui, é hoje, você deve conhecer, porque quando você estiver casado, se você entregou sua vida a Jesus, não peque separando, pedindo o divórcio.
Você não imagina como isso afeta o coração do pai. Deus abomina o divórcio. Mas nós temos visto que no nosso meio tem acontecido divórcio na semelhança de quem não conhece a Jesus. Então, é para se conhecer. A outra coisa nisso, namoro, porque o que fazer no namoro é conhecer a família. Você precisa conhecer como é o pai, como é a mãe, ou vice-versa. Você precisa saber se ele ou ela honra pai e mãe. Você precisa saber se há respeito nessa casa. Você precisa saber se ele responde à mãe, se ela responde à mãe, ou vice-versa. Isso tudo, se você observar agora, e você perceber que há esse problema, você precisa corrigir. Você precisa sentar e corrigir, porque quando estiver lá no casamento, vai fazer a mesma coisa. Ela não consegue, nem ele não vai conseguir fazer o que deve, porque não foram tratados, não foi corrigido, não foi conversado sobre isso. São coisas impressionantes, como eu já presenciei muitas mulheres casadas que não respeitam os seus maridos. E aí quando você vai conversar, quando você vai buscar a história, na casa não tinha respeito pelo pai, não tinha respeito pela mãe. Então, isso é tão importante, que se você imagina, você tem uma futura sogra que não respeita o seu futuro sogro. Na hora do almoço, você está almoçando lá, e você vê ele falando mal da comida, ou ela falando alguma coisa. E a sua namorada ou seu namorado vai ficar em silêncio nessa hora. Porque quando estão sós, ele intervém, às vezes, vai reclamar do pai, vai reclamar da mãe. Vai fazer a mesma coisa quando vocês estiverem casados. Isso precisa ser corrigido agora. Conversando os dois, buscando aconselhamento com outros casais maduros, porque os pais não conseguirão realizar esse aconselhamento, porque eles não foram aconselhados, não sabem como fazer. Ok? Uma outra coisa também que vocês precisam investir tempo agora, são com as devocionais. Deixa eu contar como era Tiago e Lili. Todos os meus filhos, todos vivenciaram devocional antes do namoro. Mas Tiago e Lili teve uma particularidade interessante. Tiago conheceu a Lili num acampamento nosso, lá em Itamaracá, Praia do Sossego. E ela tinha um namorado, e ela fazia parte da igreja presbiteriana, lá em Boa Viagem. E se conheceram. Lógico que ele, olhou para ela e gostou dela, mas ela tinha namorado, lógico. Então, só que parece que o namorado dela fez uma coisa errada, aquela coisa toda, e ela ficou decepcionada. E meu filho não se aproveitou disso. Meu filho estudava na escola, que o diretor da escola era o pastor dessa igreja, e de vez por outra chamava ele para ir para lá. E aí passou um tempo, eles decidiram se conhecer com o propósito de namoro. E deram um prazo de 1 ano. E durante esse período ele estava no seminário. Eu lembro disso porque todas as noites eu via isso. Quando ele chegava, era 11 horas, 11h30, meia-noite, eu sempre esperava ele chegar. Então ele ia, comia, tomava banho, comia e depois ia para a cama. E passava 1 hora no telefone conversando com o líder, fazendo devocionais. Lendo a Bíblia, orando, se preparando. 1 ano inteiro e sem nenhuma definição de namoro, a não ser depois que Deus definiu. Então,
aproveite agora, porque quando vocês casarem, vocês não vão fazer isso. Você que é o líder, que deve ser o líder, daqui a pouco vamos ver isso aqui, você que é um homem, você deve buscar, sentar com a sua namorada, chegou, você vai na casa dela, então senta, dá o beijo normal, e depois vamos orar, vamos ler a palavra. Faça a devocional, porque vocês vão levar isso lá para o casamento, vocês não vão, nem imagina como isso vai ser abençoador na vida de vocês. Não deixe de fazer isso, faça isso todas as vezes. Se você puder fazer como meu filho fazia, todo dia, pega o telefone, marca a hora que ela está em casa, liga, oi bem, tudo bem, como é que vai? Hoje foi um dia daquele jeito, vamos orar, pedir a Deus, lê um texto da palavra de Deus. Pronto. Se tiver um devocional escrito, que ela puder, um dia você lê, outro dia ela lê, vocês vão ver como isso vai ser abençoador na vida de vocês. Então, no namoro, tem que preparar essas coisas. Uma outra coisa também, que aí é uma partezinha muito delicada, preparar para se tornarem uma só carne. Isso só depois do casamento, né? Então, isso tem a ver com a experiência que muitos casais entram no casamento com aquilo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Então, você tem o seu emprego, você tem o outro, então, é meu, é meu, é meu, é meu. Não existe isso, não existe isso no casamento. Casamento não existe meu, existe nosso. É o nosso dinheiro, é o nosso carro, os filhos de vocês, nossos filhos, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Então, prepare-se para se tornarem uma só carne, porque esse é o mistério que Deus realiza na vida da gente, no dia do casamento, quando vocês tiverem a primeira relação sexual, naquele momento exato, há uma coisa que nós não conseguimos explicar, não ser Deus. Se você quiser saber, quando você morrer, você pergunta a Ele como é que Ele consegue fazer isso. A Bíblia diz assim que os dois se tornam uma só carne, e essa expressão é uma expressão tão forte, porque quando diz assim, o que Deus uniu não separa um homem, é como se fosse Deus fizesse uma cola mais poderosa do mundo. A expressão que Deus uniu é uma expressão de uma cola, que até hoje eu fico pensando, puxa vida, como é que, se a pessoa casou e está divorciada, será que Deus falhou nessa cola? Não falhou nessa cola. Esse é o problema, é um grande mistério que muita gente não consegue entender e vai resolver seus problemas por causa da felicidade, né? Então, separei porque eu estava infeliz, e agora eu vou casar de novo porque agora estou feliz. Não é por causa de Deus. Então, cuidado com essa situação para isso. E nesse ponto, como já falei aqui, então não mais eu, mas nós. Comece agora. Se você trabalha, ela trabalha, você vai trabalhar, não existe o meu, existe o nosso. Segundo Deus, né? Em terceiro lugar, a gente vai trabalhar o que é que destrói um namoro e, consequentemente, o casamento. O que é que destrói? Como é que você pode prevenir isso? Como é que você pode entender se seu namoro está indo para destruição? Já falei aqui. Primeiro, a independência corrói e destrói o namoro e, consequentemente, o casamento. Então, essa independência, essa dizer sou eu, ela corrói e vai destruir o casamento. Então, muitas mulheres buscam a sua independência, como já falei, porque as separações têm deixado as mulheres em situações complicadas, e aí elas não querem isso, por isso que elas se preservam, trabalham, têm o seu dinheiro. Agora imagine o seguinte, você vai casar com a expectativa de que se separar você vai dar bem. É um negócio para maluco, para doido mesmo.
Estão entendendo o que eu estou falando? Não? Não? Quando deixamos de honrar um ao outro em prol do prazer. E aí eu queria entrar umas particularidades aqui com vocês, tá bom? Quando o prazer se torna mais o motivo pelo qual você vai se encontrar com a namorada, e não a honrar um ao outro. Porque a palavra de Deus é muito clara com referência a isso. A palavra de Deus nos ensina como devemos andar no namoro. Então, esse texto que eu vou ler aqui foi um dos textos que eu aprendi muito tempo, e ele tem muito a ver com essa relação. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Primeira coisa, o propósito é agradar a Deus, ok? De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, não é algo que você botou na cabeça, pronto, não, é algo que tem uma dinâmica. Há um crescimento contínuo nessa ideia de viver de forma que agrade a Deus. E aí no verso 2 diz assim, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E no verso 3, ele vai dizer o seguinte, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é toda ação que tem a ver com sexo fora do casamento. Casamento, sexo foi feito para ser vivenciado apenas no casamento. Então, qualquer coisa que eu venha fazer fora do casamento, eu estou vivenciando uma imoralidade sexual. Então, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, no mundo que a gente vive hoje, porque na minha época também não tinha tanta abertura como tem hoje, mas no mundo que a gente vive hoje, em onde você encontra cada esquina um motel, e em motel você entra, ninguém sabe, só se você conhecer quem está na porta do motel. Então, hoje em dia, é muito fácil você ir para o motel e lá você ter o seu prazer. Mas tem uma coisa muito triste depois. Primeiro, você está desonrando, um está desonrando o outro. Vocês estão também desonrando a Deus. E segundo, isso que você faz, isso que é feito hoje, vai se refletir no casamento. A lua de mel de muitos é uma coisa que não tem sentido, perdeu o significado por causa dessa situação. Pegar nos seios da menina, ou pegar no pênis dele, ou qualquer coisa semelhante a isso, que não seja nem no motel, mas seja em qualquer do lugar que não tenha ninguém, é imoralidade sexual, é desonrar. E aí eu vou entrar numa coisa pior ainda, porque se você entregou sua vida a Jesus, você é templo do Espírito Santo. Então, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso, além de estar na presença do Senhor, estamos maculando o templo do Espírito. Então, não é uma coisa simples. Então, ele está dizendo assim, abstenha-se, lute contra o prazer sexual, lute contra a vontade de antecipar o dia da relação
depois do casamento. E ele vai dizer uma coisa aqui interessante. No verso 6, diz assim: nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Esses dois verbos, prejudique e aproveite, tem a ver com a minha forma de fazer. Olha que ele está assim: ninguém prejudica a seu irmão. Ele está dizendo assim: você faz parte do corpo de Cristo, é irmão. Então, antes de vocês estarem namorando, serem namorados, vocês são irmãos em Cristo. Então, ninguém prejudique. Há uma versão que não defrauda a seu irmão. Eu vou ler o outro verso e depois a gente vai ver essas duas palavrinhas com mais clareza. Olha a razão: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ok? Então vamos ver essas duas palavrinhas aí, o que é que significa. A primeira palavra, iludir, prejudicar, ofender. É uma palavra grega, que diz uperbaino. É passar sobre, além, é transgredir, ultrapassar os limites, transgredir, errar, pecar, de alguém que defrauda outro em negócio, sobressair. Quer dizer, é você se aproveitar do outro. Você se aproveita do outro. A outra palavrinha, que é a palavra defraudar mesmo, se aproveitar da situação para o seu prazer, é ter mais ou parte ou porção maior, é ser superior, exceder, superar, ser uma vantagem sobre, ganhar ou levar a vantagem sobre os outros. Você sabe aquela coisinha assim, faz assim, ó, se você não fizer isso, se você não deixar, então você está sendo uma pessoa que está prejudicando, defraudando a pessoa que você quer glorificar a Deus com isso. Estão entendendo isso aí? Não? Não? Quer alguma pergunta até agora? Não? Nenhuma pergunta. Quarto lugar, aprender os papéis de cada um antes do casamento. Gente, é um problema isso, porque se você já tem colocado da sua mente a sua independência como mulher, e você, homem, não aprendeu a liderar, porque o seu pai não liderava, não sabia como fazer isso, vocês dois no casamento vão sofrer muito. Por isso que tudo isso é feito antes do casamento. Aprender que os papéis de cada um antes do casamento. Então, desde a criação, Deus definiu os papéis do homem e da mulher. Isso aí você vai ver lá em Gênesis. Você vai perceber que Deus, Ele tratou do assunto, criando o homem e a mulher, e disse, quando Ele falou que disse que não era bom que o homem esteja só, Ele criou uma mulher para ser ajudadora, cooperadora, da grande tarefa de administrar as coisas para Deus. Então, você que é homem, precisa saber liderar, segundo a palavra de Deus, a sua namorada, agora. E você, namorada, precisa aprender a entender que você vai ter que ajudá-lo a saber liderar. Dá para entender isso? Você é cooperadora, você vai ajudá-lo a saber liderar. Você sabe por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, é bom você abrir para saber o que é que acontece, o que aconteceu por causa do pecado. Como é difícil, é fácil a gente falar isso hoje, mas é tão difícil a gente botar isso em prática, porque por causa do pecado, capítulo 3 de Gênesis, olha o que acontece. Abriram aí? Aí não tem não, aí não tem não, João. Olha só, quando Deus perguntou a Adão, né, a partir do verso
do verso 10, capítulo 3. Se ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí disse o homem: olha as consequências do pecado. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. É fácil, né, colocar a culpa nos outros, né? A mulher respondeu, Deus perguntou à mulher e a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aí ele disse à mulher: preste atenção, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa expressão aqui está dizendo: você vai querer mudar o seu marido, você vai querer que seu marido seja do jeito que você acha que deve ser. Sempre está no coração da mulher por causa do pecado. Então preste atenção. Casou. Se você hoje não começar a trabalhar isso na sua vida, quando você estiver casado, você vai querer que seu marido seja do jeito que você quer. Ele nunca vai honrar a Deus com isso. Ao invés de você ajudá-lo a ele ser do jeito que Deus quer que ele seja. Porque o marido vai querer dominar você, e aí você não vai gostar disso. E aí você vai querer mudar ele para que isso aconteça. Consequência do pecado. Então, Deus definiu desde a criação os papéis do homem e da mulher. Ok? O homem é o líder espiritual do lar, com a ajuda da sua esposa. Está lá em Efésios, está lá em Colossenses, com muita clareza. E Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil. E, no entanto, a mulher hoje quer ser a parte mais forte. Não é assim que acontece? Hoje em dia a mulher quer ser a parte mais forte, mas a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Mas, no entanto, ela não quer isso por causa do homem. E, por último, quando casar? Quando é que eu vou casar? A pergunta talvez seja essa. Aquele dali vai casar em julho. Em julho, aqueles dois ali vão casar em julho. Mas quanto tempo? Quanto tempo? Olha para eles, 5 anos. O que é que vocês acham? Tempo bom, tempo demais? Não é muito bom. Não. Sabe por quê? Porque a gente fica dependendo das circunstâncias para casar. Sabe quando é o tempo certo para casar? O tempo que Deus definir agora. E não o tempo que vocês definirem, porque vocês vão ter que querer isso, aquilo. Sabe aquele ditado assim, quem casa quer casa? Isso aí é um ditado para que as pessoas não confiem no Senhor. Deixa eu contar a história aqui de um casal que aqui da nossa igreja. Estavam construindo a casa. E já há algum tempo, né, de noivado, e eles chegaram para mim para saber como é a questão do casamento, aquela coisa toda. E eu perguntei: por que vocês não casam? E ele disse: porque a casa não está pronta. E qual é o problema? Você tem o que na casa pronta? Nós temos o quarto, a cozinha, temos o banheiro, a suíte. Então, o que é que vocês precisam mais para casar?
Seria interessante vocês casados e vocês lá dentro da casa de vocês, vendo a reforma da casa, vendo a construção da casa. Eles são casados, estão aqui na igreja desde quando eles chegaram aqui primeiro do que eu. Tem 2 filhos maravilhosos. Não pensaram 2 vezes, entenderam. A data do casamento de vocês não pode ser marcada diante das circunstâncias. Só vou casar se eu tiver isso, só vou casar, não. Eu queria que você abrisse comigo aí o Salmo 127. Abrindo aí, diz assim a palavra, deixa eu abrir. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou vendo que alguns de vocês não trouxeram Bíblia. Eu sei que isso já é uma demonstração, possa eu estar errado, de que ela não é lida no namoro de vocês. E eu vou dizer a vocês que tenham cuidado, porque ela não vai ser lida também no casamento. E tenham mais cuidado ainda, porque se vocês tiverem filhos, seus filhos não vão conseguir entender quem é o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vai construir a vida de vocês, se não for Ele que vai definir a vida de vocês, em vão vocês estão pensando em quando casar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, a proteção tem que ser de Deus e a manutenção, o sustento. Deus quer que você descanse, Deus quer que você durma. Deus, mas é Ele que tem que fazer. Se não for Ele, então não vai dar certo a união de vocês. E aí, meus filhos, não é opção. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia delas, cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seu inimigo no tribunal. Então, o Senhor é o edificador da vida de vocês. Se for, vai em frente. Vocês vão aprender a confiar nele, que Ele vai proteger vocês. E vão aprender a confiar nele, que Ele vai manter, sustentar a vida de vocês como casado. Mas agora eu queria ler o Salmo 128, que tem muito a ver com o homem, para a gente encerrar. O Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha aí, o homem que é feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vai comer do fruto do seu trabalho. E olha o que acontece em casa. Sua mulher será uma videira frutífera em sua casa. A ideia de videira frutífera, é bom entender que a videira é o fruto que dá o vinho. E o vinho na Bíblia tem a ver com alegria. Então a mulher, ela é a portadora da alegria na casa, porque o homem teme e anda nos caminhos do Senhor. E os filhos? Os filhos serão como brotos de oliveira. Interessante que broto de oliveira aqui significa que quando você vai ver um pé de oliveira,
ela vai, ou entre as forquilhas, ou fora dela, aparecer um broto. Broto é como se fosse aparenta um carocinho assim. Mas ali está dizendo que a partir dali vai dar o fruto. E ele diz uma coisa interessante aqui, ao redor da mesa. Isto é, tudo aprendido ao redor da mesa. Mas hoje, ao redor da mesa, não sei se vocês têm esse hábito, você é um garfo de comida na boca, uma olhada no celular. Aí eu vou contar uma história que aconteceu. O Ministério de Casal me deu um presente, eu e minha esposa, para que fôssemos jantar no antigo Panela Cheia aqui. Estávamos lá, sentados, eu e minha esposa. E, de repente, chegou uma família do nosso lado. O casal, 3 filhos. Dos 3 filhos, era um jovem, uma adolescente e uma criança. Menos a criança, porque ela acho que não tinha ainda a idade. Todos estavam com o celular na mão, olhando. Todos sentados ao redor da mesa. Eu falei com minha esposa, vieram jantar, mas todos estão em um mundo diferente aqui. E de repente a esposa parou de olhar o celular e começou a falar com o marido, e o marido não tirava a vista do celular. Vocês acham isso estranho? É isso que acontece. Eu fico pensando, se ao redor daquela mesa, em casa, qual é a conversa? A Bíblia diz assim que os filhos são como rebento de oliveira ao redor da mesa. Ao redor da mesa existe uma conversa liderada pelo homem, ajudada pela mulher, pela mãe. E aí os filhos vão crescer. Lembra que o Salmo 127 diz que os filhos são como flecha? Ali está dizendo que quando você deixa Deus edificar a sua vida, seu namoro, quando você deixa Deus proteger vocês, quando você entende que a manutenção da vida de vocês financeira vem de Deus, e os filhos virá, não teriam problema, porque quando você, é como flecha, você pega o arco, puxa, solta e ele vai para o alvo. Quer dizer, você vai ensinar seu filho a ir para o lugar onde Deus quer que ele vá, que é o melhor lugar. Vocês entenderam isso aí não? Tudo que eu falei? Entenderam não foi? Entenderam nadinha que eu falei o tempo todo? Vocês estão namorando mesmo? Vocês vão sair daqui hoje com algum propósito, alguma coisa que vocês aprenderam hoje aqui que não se fazia, mas tem o propósito de fazer? Vocês não querem responder isso por quê? Está tudo certinho, o que eu falei aqui vocês já fazem tudo, não é isso não? Vocês fazem tudo isso que eu falei, não é isso? Muito bem, então por que vocês vieram? Por que vocês deixaram falar tudo isso até agora, isso aí? Só por causa da minha idade, é? Pena do idoso, é? Foi com pena do idoso, a pessoa. Vocês deixaram falar tudo isso, e aí eu pergunto, vocês fazem isso? Faço tudo isso. Que coisa, gente. Vocês poderiam repetir para mim o que eu falei, não? Algumas coisas, Mas vocês não viram, não sabem? Eu estou brincando, eu sei que é muita coisa para a gente assimilar e aprender. Mas com 42 anos que eu tenho de evangelho, 32 de pastor, eu nunca vi tanta gente despreparada para o namoro, entrando no casamento, já pensando na separação.
E muitas vezes são pessoas que você jamais imaginaria que poderia acontecer isso. E o pior de tudo é que você jamais imaginaria que poderia acontecer com você. É por isso que isso nós estamos tratando hoje aqui precisa ser vivenciado, ser colocado em prática na vida de vocês. Por isso que peço a Deus que abençoe vocês, que vocês possam ter aprendido alguma coisa aqui, poder colocar em prática. Deus abençoe. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Bora ficar de pé? Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Gente, estamos chegando ao fim. Precisamos lembrar e absorver todos os ensinamentos que vocês aprenderam, nós aprendemos hoje à noite. Precisamos lembrar que o objetivo final do namoro nunca é o namoro. Precisamos lembrar de que não existe, e o namoro não é um casamento de brincadeirinha. Precisamos entender os motivos, os propósitos corretos pelos quais nós, principalmente vocês, estão namorando, estão noivando. Quero lembrar que após essa programação aqui, é um momento de perguntas e respostas, que o pastor Bob não sabe, mas aqui ao lado tem um lanchinho para vocês, um coffee break, negócio preparado para vocês ficarem à vontade. E se vocês têm alguma dúvida, não concordaram, não entenderam, enfim, não ficou claro, é o momento que vocês têm com o pastor Bob para vocês conversarem. O pastor Bob está à disposição, não combinei nada com ele está sabendo agora, então ele vai estar à disposição aí para vocês terem um tempo com ele. Se quiser alguma dúvida, não ficou claro, pastor, não concordo, por favor, me ajuda a compreender isso. Enfim, esse é o momento. Então, além de vocês terem um bom tempo de bate-papo, é um tempo também de vocês, como diz lá na minha terra, forrar o bucho, tá bom? Então, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Quero agradecer a vocês que estão aqui, pela presença, o compromisso, enfim, o investimento. Isso é um investimento no relacionamento de vocês. Quanto mais vocês se aproximam e têm entendimento correto do que é namoro, noivado e casamento,
mais vocês vivem o relacionamento que vocês têm hoje para a glória de Deus. Então, vamos orar e após a oração, estamos liberados para o nosso tempo de lanche. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é misericordioso, fiel, o Senhor é gracioso, e nós pedimos a tua graça, Deus, para que esses casais aqui, Senhor, entendam o propósito do namoro, eles não possam se enganar tentando servir, Deus, e utilizar do namoro como algum escape, ou, Senhor, com a motivação pecaminosa, mas, Senhor, que o namoro deles, Senhor, possa, Deus, direcionar, Senhor, até o casamento, e o casamento deles glorifica o Senhor. Os ajuda nas suas lutas, nas suas crises. O Senhor conhece e sabe cada coração aqui, Deus, e te pedimos que tua graça possa, Deus, estar sobre cada vida aqui, cada namoro, Senhor. Os ajuda, Deus, para que eles continuem a andar em fidelidade e que eles possam, Deus, glorificar teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Bob, pela palavra, Deus, pelo tempo de reflexão que nós podemos aprender, e nos ajuda, Deus, a andar no temor do Senhor, em fidelidade ao Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, por favor, pode vir aqui ao lado, sinta-se à vontade.